Olá, você vai ver nesta edição. Homologada a cautelar que suspendeu o contrato entre Instituto e a Prefeitura de Guiratinga. TCE oportuniza direito de defesa a ex-gestor. Legislativo cumpre determinações do TCE e pleno da quitação a processo. Excepcionalidade justifica a nomeação extemporânea de aprovado em concurso em Juara. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou uma medida cautelar adotada por meio de uma decisão singular, determinando que o prefeito de Guiratinga suspenda imediatamente os pagamentos decorrentes da execução de um contrato. Veja os detalhes dessa decisão. A representação foi proposta pela SESEX de Contratações Públicas com pedido de concessão de medida cautelar a partir do que foi descrito pelo titular da Unidade de Controle Interno de Guiratinga, Paulo Henrique de Deus Gonçalves. O controlador apontou supostos pagamentos irregulares e lesivos ao patrimônio público do contrato firmado entre o município e a empresa Instituto Brasileiro de Apoio à Modernização Administrativa. Esse contrato foi para serviços especializados de assessoria e consultoria para levantamento de dados, preparação, encaminhamentos e acompanhamento judicial da recuperação financeira dos valores de contribuição indenizatória incidentes sobre as parcelas recebidas por agentes públicos a títulos de horas extras, auxílio-doença, terço constitucional de férias e outras verbas indenizatórias no município de Guiratinga. Foram apontadas duas irregularidades pela equipe técnica, uma referente à realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação e a outra sobre pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação. Isso porque foi realizado um pagamento antecipado de mais de R$ 86 mil para o Instituto Ibrama pela execução desse contrato firmado com o município. Notei que no caso em exame, o Ibrama estipulava valores de supostos créditos com base em guias e informava a representada acerca da possibilidade de aproveitamento dessas verbas, solicitando em seguida o pagamento de seus honorários. As guias de recolhimento do FGTS, de informações à Previdência Social, GFIP, são de conteúdo eminentemente declaratório e precário, ou seja, o pagamento dos honorários apenas seria viável após homologação em procedimento administrativo no âmbito da Receita Federal ou de decisão em processo judicial específico transitado em julgado, na qual se reconheça o valor exato do crédito previdenciário recuperado ou compensado em favor do representado. Por essas razões, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, concedeu a medida cautelar pleiteada sob pena de multa diária correspondente a 10 UPFs-MT, além de intimar a Prefeitura de Guiratinga, através do gestor Humberto Domingues Ferreira, para que suspenda imediatamente a continuidade dos pagamentos decorrentes da execução do contrato. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso suspendeu multa aplicada à ex-presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano até o julgamento do mérito da matéria. Acompanhe na reportagem a seguir. A decisão ocorreu após serem analisados os documentos que compõem o processo das contas anuais de gestão do Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso, da qual resultou a aplicação de multa no valor de 1.000 UPFs ao ex-presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, José Carlos Risoli, em virtude das irregularidades no contrato de gestão número 3 de 2012 e a prestação de contas de recursos recebidos. Na defesa, o ex-presidente do Instituto informou que à época não foi devidamente citado. Conforme apurou, o endereço para o qual foi enviada a citação não correspondia mais à atual residência dele. Alegou ainda que só tomou conhecimento da penalidade quando foi notificado para o pagamento da multa.
Assim, primando pela garantia à ampla defesa e ao contraditório, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso acompanhou o entendimento do conselheiro relator Isaías Lopes da Cunha e decidiu pela suspensão da multa até que seja julgado o mérito do processo junto da defesa, que será apresentada pelo ex-presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Em consonância com o parecer ministerial, submeto a Vossa Excelência o julgamento singular 852 de 2018, proferido por mim, para fins de homologação do efeito suspensivos concedidos. É como voto, senhor presidente. O Legislativo de Nova Marilândia cumpriu determinação do TCE e os conselheiros deram quitação a processo. Veja os detalhes. Esse processo de monitoramento foi instaurado pela então Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria, atualmente conduzido pela Secretaria de Controle Externo de Administração Municipal. A iniciativa tinha a finalidade de verificar o atendimento da Determinação 2 pela Câmara de Nova Marilândia, em razão do descumprimento do prazo de envio de documentos e informações de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas. Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o presidente do Legislativo Municipal foi devidamente citado e apresentou a documentação que comprovava as providências adotadas pela Câmara de Vereadores. A equipe técnica fez então a análise e concluiu pelo cumprimento daquela determinação. Em razão disso, a relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, votou no sentido de conhecer esse monitoramento e declarar o cumprimento da referida determinação. Após a análise dos autos, constato que o gestor cumpriu a determinação do envio do Decreto Legislativo de aprovação das contas anuais de governo. Assim, diante dos fundamentos expostos, acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento do monitoramento e, no mérito, declaro o cumprimento da determinação, dando-lhe a devida quitação. A segunda Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso considerou improcedente uma representação proposta pelo controle interno da Prefeitura de Juara, aberta para apurar nomeação extemporânea de candidata aprovada em concurso público. Entenda o caso. A representação externa em desfavor da prefeita de Juara, Luciane Borba Zóia Bezerra, foi proposta pela controladora interna do município, Fátima Gouveia Gomes. A suspeita era de irregularidade na nomeação e posse de candidata aprovada no concurso público número 1 de 2016. A representante informou que a prefeita nomeou por meio de portaria a candidata Angélica Alves da Silva para o cargo de professora a nível superior na Zona Rural Comunidade Machado, 300 dias após a convocação oficial, contrariando a Lei Complementar número 28 de 2017, que prevê que a candidata teria que tomar posse no prazo de 30 dias. Em defesa, a prefeita justificou que a candidata foi a única concorrente aprovada para lecionar na comunidade Machado, que fica a cerca de 80 quilômetros do município de Juara. Foi explicado também que a candidata teve dificuldades de obter o atestado de conclusão, histórico escolar e o diploma de licenciatura em pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso, que na época estava em greve. A candidata registrou o boletim de ocorrência na Polícia Militar de Juara e buscou, junto à administração, prorrogação de prazo. Inicialmente, registro que a candidata foi a única aprovada no concurso para o cargo de professora de nível superior, destinado à zona rural e que, apesar de formada no curso de pedagogia, não conseguiram obter o diploma em razão de greve da UNEMAT, a qual iniciou 2 meses após a publicação do edital. Da análise dos autos, constatei que a candidata atendeu ao ato convocatório, apresentando parte da documentação exigida e solicitou em tempo a posse no cargo aprovado, o qual foi indeferido pela administração pública. Assim, o relator votou pela improcedência da representação de natureza externa. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal
no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!